Bom dia a você de todo o Brasil. Agora é hora de notícias na TV Canção Nova. Nesta edição vamos trazer atualizações sobre o coronavírus aqui no Brasil e também na China. Nossa correspondente em Roma traz as informações sobre o Covid-19 na Itália. Tem também informações sobre o Dia Mundial das Doenças Raras e a previsão do tempo para todo o Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Ministério da Saúde decidiu antecipar para o dia 23 de março o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A decisão foi tomada nesta quinta-feira. 78 milhões de doses contra a vacina, ou melhor, contra a gripe comum, serão disponibilizadas no Brasil. Aqui, principalmente, hoje nós temos 132 casos suspeitos de coronavírus que estão sendo monitorados em 16 estados. Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. Então, ela é um instrumento importante nesse momento porque você diminui a espiral de epidemia desses outros vírus que eventualmente podem ocorrer. De Macau, na China, chegam boas notícias. Na próxima segunda-feira, reabrem todas as empresas e serviços públicos. E no dia 6 de março, são as igrejas que voltam a abrir as portas aos fiéis. Bom dia, Brasil! É este gesto de retirar a máscara e atirar a máscara para o lixo que os residentes de Macau tanto anseiam nas próximas semanas. Na segunda-feira, Macau volta a funcionar a 100%, com todos os serviços públicos abertos e também com todas as empresas disponíveis para atender os seus clientes. As igrejas só vão abrir as portas no dia 6 de março e até lá os fiéis vão continuar a poder assistir às missas ou outras celebrações religiosas pela internet. A Diocese de Macau elaborou uma brochura com indicações não só de cuidados de higiene que as pessoas em Macau devem ter, como também as orações e o seu comportamento na sua vida cristã durante os dias que agora estão em casa e não podem deslocar-se às igrejas. Uma das orações mais pedidas pelo Bispo de Macau para ser rezada em casa é a oração a São Roque. Dizer também que aqui em Macau recebemos com muita alegria a indicação do Papa de que os novos diplomatas do Vaticano devem pelo menos trabalhar 1 ano num território missionário, nas chamadas dioceses missionárias, sendo que Macau é precisamente uma dessas dioceses missionárias. Pelo que são esperados nos próximos anos novos sacerdotes em Macau que se preparam para um dia mais tarde virem a ser núncios apostólicos da Santa Sé num qualquer país do mundo. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Aqui no Brasil, com a confirmação do primeiro caso de coronavírus, a Arquidiocese Mineira de Belo Horizonte, Uberaba e Juiz de Fora e as nordestinas de João Pessoa e Rio Grande do Norte divulgaram comunicados aos padres e ministros que orientem os fiéis a receber a Eucaristia na mão e não diretamente na boca. Ao invés do abraço da paz, a orientação é buscar fortalecer um sincero sentimento de bem-querer em relação ao próximo. Na oração do Pai Nosso, também é pedido para não dar as mãos. De acordo com o comunicado, a medida é uma forma de prevenção e combate ao Covid-19. E a seguir a gente vai ver como fica o tempo em todo o Brasil. E você também agora vê imagens aqui da Vila Mariana. A mínima hoje é de 16 graus e a máxima 22.
Estamos de volta e agora vamos falar da Itália. De acordo com os últimos dados oficiais, lá já são 650 os casos de contágio do coronavírus. 17 pessoas morreram e a boa notícia é que aumenta também o número de pessoas curadas. Já são 45. Vamos falar com a Lísia Costa, lá de Roma. Ela vai nos atualizar sobre isso e também nos traz as notícias do Papa Francisco. Hoje pela manhã, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou uma nota dizendo que o Papa Francisco celebrou a missa das 7 na Casa Santa Marta, cumprimentou os fiéis que participaram com ele no final da celebração, mas cancelou algumas atividades públicas, algumas audiências públicas que ele tinha na parte da manhã. Manteve na sua agenda os compromissos limitados à Casa Santa Marta, compromissos privados. Já sobre o coronavírus aqui na Itália, continua alto o índice de contágio. Já são quase 700 pessoas diagnosticadas com o novo vírus, o novo coronavírus, 17 mortes, todas pessoas com mais de 80 anos de idade. Segundo o governo, são 11 cidades isoladas, todas elas no norte da Itália, principalmente na região do Vêneto e da Lombardia, cujas capitais são Veneza e Milão. Essas cidades permanecem em quarentena, as pessoas não podem sair, ninguém também pode entrar para um maior controle. Mas o vírus também se espalhou para algumas outras regiões, como Abruzzo, Sicília, no extremo sul do país, Emília-Romagna e Piemonte. Vale lembrar que o governo agora vai só emitir esse número de contagiados, as pessoas que estiverem com uma gravidade um pouco mais alta, em situações mais graves. Os casos mais simples não serão divulgados, até para não causar um grande alarme. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Depois de um friozinho fora de época e até geada na Serra Catarinense, a temperatura começa a subir um pouco no sul e no sudeste do país. Vamos ver como fica o tempo hoje e também no final de semana em todo o Brasil. No sul, o sol brilha forte nos 3 estados nesta sexta-feira. Uma massa de ar seco atua na região, impedindo a chegada das chuvas. No sábado, a previsão é de chuva passageira somente em Santa Catarina e na Serra Gaúcha. E no domingo, o clima segue firme por lá, com aumento das temperaturas. Para o sudeste, sexta-feira chuvosa no leste de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Nas demais áreas da região, o sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. No sábado, tempo firme e sem chuva somente no sudeste de São Paulo. E março começa com chuva no norte do Rio de Janeiro, no oeste paulista, no leste mineiro e no sul do Espírito Santo. No centro-oeste, sexta-feira, com risco de temporais para o noroeste do Mato Grosso, Goiânia e Distrito Federal. No sábado, tem pancadas de chuva em boa parte da região. E no domingo, sol com poucas nuvens para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sexta-feira, com tempo firme em Roraima e no Amapá. Nas demais áreas da região norte, ocorrem pancadas de chuva. No sábado, chuva a qualquer hora do dia no oeste do Amazonas. E no domingo, a previsão é de pancadas de chuva em boa parte da região. E para o Nordeste, a sexta-feira tem tempo firme e sem chuva entre Ilhéus e Maceió. Sábado, com previsão de pancadas de chuva em boa parte da região. E no domingo, pancadas de chuva são esperadas em quase todo o Nordeste. E a seguir, as celebrações da Quaresma na Terra Santa. Voltamos já. E agora voltamos com uma pergunta. Você sabe o que são as doenças raras? Hoje é o Dia Mundial dedicado a elas. Dados do Ministério da Saúde estimam que entre 6 e 8 mil pessoas sofram de doenças raras no mundo. Isso quer dizer que afeta 8% da população mundial. E agora vamos saber mais sobre esse assunto lá com o André Cunha, que está no Instituto Vidas Raras, aqui em São Paulo. Bom dia, André. Hoje também é um dia de conscientização, né? Porque muita gente nem sabe que essas doenças raras existem, né?
Exatamente, Adelita. Um dia de conscientização para todos nós. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E por isso a gente veio aqui ao Instituto Vidas Raras, que fica na região metropolitana de São Paulo, um instituto que virou referência desde 2001 neste trabalho, né, de conscientização a respeito destas doenças. E neste ano realiza uma série de atividades justamente com essa intenção de conscientizar. Eu vou falar agora com o Luiz Eduardo Garcia Prospero. Ele é portador de uma doença rara, a mucopolissacaridose tipo 6. Bom dia, Eduardo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Imagina. A gente quer saber, primeiro, quando que uma doença ela é considerada rara. Se eu não me engano, estatisticamente falando, é um caso a cada 20 mil nascimentos, cada 20 mil pessoas. Então, o fato dela ser rara em um estado, não necessariamente em outro ela vai ser, porque é populacionalmente. Com relação ao preconceito, ele existe? Quais são as formas de a gente combatê-lo? Ele existe e, infelizmente, sempre vai existir, porque as pessoas têm dificuldade, né, de lidar com as diferenças, elas que nos tornam únicos. Eu procurei sempre levar naturalmente, porque o fato de eu aceitar a doença ou não mudaria a realidade. Então, eu procuro extrair positivamente das experiências, das situações, e encarar de uma forma normal, porque eu procuro ser o meu melhor a cada dia. Alguns portadores de doenças raras estiveram com o Papa Francisco, né? Você estava entre essas pessoas? Sim, sim. Como foi essa experiência? Foi maravilhosa, foi inesquecível. Na verdade, naquele momento, não era nem para eu ter conseguido conhecê-lo, porque o local que eu ia ficar seria distante. Mas pelo fato de estar -8 graus na época, lá na Itália, eu acabei ficando bem perto dele, então eu consegui abraçá-lo, consegui conversar muito rapidamente com ele, foi inesquecível. Ok, muito obrigado, viu, Eduardo, pelas suas informações. É isso, Adelita, importante, sobretudo, é o respeito, né, a empatia com relação ao outro e, sobretudo, buscar conhecimento para vencer esse preconceito. Olha, como eu disse, tem vários eventos acontecendo, né? Amanhã, em todo o Brasil, principalmente, inclusive missas especiais dedicadas a essas pessoas com doenças raras. E no dia 1º tem Romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que fica no Vale do Paraíba. Eu volto com você, Adelita. Muito obrigada, André. Isso mesmo, empatia é o que precisamos, né? E agora nós vamos à Terra Santa e vários fiéis de todas as partes do mundo têm a oportunidade de celebrar a Quaresma em lugares que relembram a morte e a ressurreição de Jesus. A nossa correspondente Danúzia Gleison traz as informações sobre as celebrações na cidade de Jerusalém. Tempo de penitência, jejum e oração. Assim é a Quaresma. E para saber mais sobre as celebrações deste tempo litúrgico aqui em Jerusalém, na Terra Santa, é que eu converso com o Frei Jean, ele é da Ordem dos Frades Menores. Frei, como foi o início da Quaresma aqui em Jerusalém? O início da Quaresma aqui em Jerusalém foi marcado pela celebração no Santo Sepulcro, na quarta-feira de cinzas, logo de manhãzinha, com assistência de muitos peregrinos, e também nas várias paróquias, a maioria das paróquias são franciscanas, né? Já que os franciscanos estão aqui há 800 anos, e nas outras paróquias também do Patriarcado Latino, foi celebrado a quarta-feira de cinzas com uma grande afluência, tanto dos fiéis locais quanto dos peregrinos. Quais celebrações ainda vão ocorrer? Nós teremos o ingresso solene do custódio da Terra Santa no primeiro domingo da Quaresma, no Santo Sepulcro, mas também nas demais paróquias da cidade, inclusive na grande paróquia franciscana de São Salvador. Haverá várias missas em língua árabe, em italiano, em inglês, para que todos aqueles que moram aqui ou que estão visitando a Terra Santa possam viver bem esse tempo da Quaresma. E como a Quaresma é vivida aqui em Jerusalém? Desde os tempos antigos, nós temos relatos, penso que o mais importante seria o relato da peregrina Egéria, do século IV, ou seja, 380, poucos séculos depois do evento, né, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ela relata a grandiosidade das celebrações da Semana Santa aqui em Jerusalém, de forma especial no Santo Sepulcro. E eu acredito
que os fiéis cristãos eles continuam mantendo essa tradição, né, de celebrar muito bem a Quaresma, a Semana Santa e também a Páscoa da Ressurreição. Obrigada, Frei, pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Tenha um excelente final de semana. Agora a gente volta para a Cachoeira Paulista, porque Renata Vasconcelos já está te esperando no programa Manhã Viva. Bom dia, Renata, é com você.